O Vidal Duarte pergunta se o Nino pode entrar com uma ação na FIFA. Cara, Poder ele pode. Poder ele pode. O que acontece? Caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, ele pode justamente entrar com uma ação com a FIFA para ele sair do Zenit, ser emprestado num período de 1 ano pro Fluminense. Mas, cara, será que o Nino quer isso? Será que o Nino quer se comprometer? Um adendo. Quando o Nino foi pra lá, Rússia e Ucrânia já estavam em guerra. Já. Então é meio Sim, mas hipócrita ele acionar esse gatilho, né? Ele foi. Mas tudo bem. Mas ele foi pensando no dinheiro. Essa é a verdade. Só que o problema, olha só. Acionou o contrato. Exatamente. Isso tá na pauta, mas já vou mandar essa pauta antes de começar o jogo. Falar do jogo aqui em si. O que acontece? Ele poderia vir pra lá acionando a cláusula de guerra da FIFA, né? Vir por empréstimo de 1 ano pro Fluminense, Fita. Só que o Nino, o que a gente conhece do Nino, ele é um cara bastante correto. Ele fazer isso e tá prejudicando o Zenit, né? Em relação às competições importantes. Até porque ele é titular absoluto no Zenit. É titular absoluto, né? O Zenit não quer se livrar dele, diferentemente do Fluminense, né? Que trabalha com gratidão, não é assim que o Zenit trabalha, né? Mas aí eu vou livrar a barra do Fluminense em relação ao jogador em si. Isso não depende mais do Fluminense. Sim. Isso depende do jogador. Se o jogador quiser voltar, ele vai voltar. É só ele acionar a cláusula de guerra da FIFA, né? Mas vamos repetir. O Nino não tem esse histórico, né? Então quem acaba saindo prejudicado nessa história é o Fluminense e nós torcedores, né? Porém, o outro lado da história, vendeu mal por gratidão, né? Se a gente parar pra pensar rapidamente aqui, lembrar do Claudinho, né? O Flamengo anunciava Claudinho, Atlético Mineiro, Palmeiras, todo mundo anunciava o Claudinho. Não, acho que o Claudinho foi o que mais aconteceu. Sim, vários clubes anunciavam o Claudinho. Não, o Claudinho tá perto, o Claudinho vai voltar, e nunca saiu. Não adianta. O Zenit, você só sai do Zenit em duas situações. Ou se o Zenit quiser te vender, alguém for pagar a tua multa e você vai sair, não tem negociação, tem que pagar a multa e você vai embora. Né? Esse é o certo, irmão. Esse é o certo. Então, assim, o Zenit, ele privilegia o que vale pro clube, não é por outros interesses, né? Então, assim, ou os caras vão esperar o contrato acabar e não renovar. Se não for nessas condições, eu nunca vi um jogador sair nas condições que a torcida do Fluminense, talvez induzida a pensar assim, achou que ia sair porque o Nino quer sair. Cara, não vai sair, irmão. Duvido. Não. Se sair, é zebra. Eu li um comentário aqui, cara. Mas eu não acredito. Aqui. Eu quero ver um nome. Agora, a gente criou expectativa, né, com essa notícia, exato, né, o Ivo? Porque assim, rapidinho, seria uma baita contratação, até porque, bom, alguns dias atrás, o Thiago Silva já falou, ó, final do meu contrato, eu encerro e tá tudo bem. Já seria, de capitão pra capitão, sai o capitão, o Thiago Silva e vem o capitão Nino, a gente já começa a respirar novamente. Já está arrumando a zaga de novo. Isso criou expectativa no torcedor. Mas, no fundo da verdade, é que a gente sabia que não seria fácil. Exatamente. O Juan Carlos tá falando aqui, ó. Mas o Nino quer voltar pro Brasil. Meu amigo. Novamente. Mas eu também quero muita coisa. Eu queria ser milionário. Cara, mas olha só, a gente precisa entender uma coisa, galera. A gente sabe que esse jogo duro que o Zenit está fazendo, isso é histórico dos times russos. Eles sempre fazem isso. Negociar com o time russo sempre é complicado. Teoricamente, o clube... Só pra completar aqui, rapidinho, infelizmente, nós, o Fluminense, fomos o otário da história, né? Facilitamos a venda do jogador. Lembrando que por 5 milhões de euros. Né? E se ele voltasse, voltaria por 8. Pois é. Cara, mas olha só, a volta do jogador voltar por um valor maior, eu nem reclamo em relação a isso, porque isso é o normal no mercado. Quando o jogador bate na Europa, querendo ou não, ele bate lá e quando ele volta, ele outro valor, ele sai mais valorizado. Ele tá mais valorizado. Isso é o normal de acontecer. E vamos ser sinceros aqui, o Nino não é uma aposta, o Nino é uma realidade. Seria um jogador pra chegar e vestir a camisa do Fluminense e pronto. Ser titular. E que valeria até 10 milhões, se for botar pelo futebol, o Nino vale tudo isso. Agora, o clube russo não precisa de dinheiro, galera. Isso é fato também. Exatamente. Ele não precisa de dinheiro. E existe uma matemática que, no período aí da negociação do Aras, eu tava afastado, então eu falava isso muito no grupo de membros, nos grupos de WhatsApp que eu tô do Fluminense, e eu vou trazer isso pra cá, porque muita gente entende futebol com essa lógica mercadológica. Se ouvia muito isso. Mas e se o contrato vencer, vai perder o jogador de graça? Vem cá, vamos ver o jogador. Vamos dar o exemplo do Nino, quando ele saiu? Tudo bem. Era desejo do jogador sair, tá. O Nino só tinha mais 1 ano de contrato, certo? Sim. Com 6 meses o Nino assinava o pré-contrato. Mas o Nino já tinha sido campeão da Libertadores, anos e anos de serviços prestados ao clube.
Pergunta, o Nino não se pagou? Qual foi o custo inicial dele lá atrás? Não só se pagou, mas deixou lucro. Exatamente. Por que a pressa de vender o Nino? Exato. Por gratidão? Pela palavra. Pela palavra? Pelo que prometeu. Quando a gente Elias, fala então aqui... você concorda em o Nino sair no final do contrato de graça? Sim? Se for pra sair, que sai dessa forma. Se ele me der retorno técnico até lá. A não ser que ele quisesse sair de fato, assim como o Arias, né? Não, mas ainda assim, Pablo, então tudo bem. Exato. O ponto... A gente só tinha que fazer com o Zenit, o que o Zenit tá fazendo com a gente. Exato. É só isso. Sim, pô. Só isso. Vou te dar um exemplo de um outro clube. Se arriscaria de graça, Vou te dar um exemplo do outro clube, que vai ser pauta aqui mais pra frente também. O Saint Moreno, o time dele lá dos Estados Unidos. Não tá querendo liberar o jogador, irmão. Ele pode abandonar todos os jogos, todas as partidas, sair de lá, vir pro Brasil. Mas se não liberar, vai fazer jogar, que nem a Leila, irmão. Eu pago o teu salário até o final do contrato, mas tu vai treinar aí separado. Exatamente. Mal comparando, quando o Arias saiu do Fluminense, eu usei o exemplo do Scarpa, com o Palmeiras. Porque o Scarpa também tinha o sonho de jogar no futebol europeu, na Premier League, tanto que ele foi pro... Norte Forest. Ele foi pra esse time aí. E o que acontece? Eu esqueci o nome. Aí, enfim, o que acontece? A Leila falou que não, você vai ficar no Palmeiras e vai cumprir o contrato. Ele cumpriu o contrato e saiu de graça. Mas sabe qual foi o resultado? É isso que o Elias está falando? O resultado não foi financeiro, o resultado foi dentro de campo. Ele ganhou... Também. Não, escuta, mas ele ganhou. Porque ele saiu de graça. Então não teve financeiro porque ganhou as premiações. A premiação, coisa e tal. Eu concordo contigo, até falei isso, que pelo valor que o Arias foi vendido, a gente ganharia muito mais com premiação. Só que o resultado dentro de campo foi o seguinte, o Scarpa ganhou uma Copa do Brasil, 2 Libertadores e um campeonato paulista, 1 ou 2 campeonatos paulistas. Irmão, o último ano de contrato dele... também, né? Hã? Acho que o brasileiro também. Não, brasileiro não. Ele ganhou esses títulos. Que eu vi, ele ganhou esses títulos. No 1 ano e meio que ele tinha de contrato, ele ganhou esses títulos pelo Palmeiras. Porque teve aquele campeonato da Libertadores que foram 2 em 1 ano só. Né? Então foi nessa fase aí. Então, cara, os últimos 1 ano e meio de contrato do Scarpa, ele produziu em título. É isso que fica. Irmão, lógico que a gente quer vender jogador com preço bom, lógico que a gente quer ver o Fluminense forte financeiramente, mas o que motiva o torcedor não é só os cofres cheios. O que motiva o torcedor de verdade são títulos. E time bom dentro de campo. Essa levantada de bola do Elias é perfeito. Não, exatamente. Agora, eu vou trazer o exemplo do Arias, que foi o que me deixou mais estarrecido e confesso até que me desanimou um pouco com o clube. Cara, só o 4º lugar do Mundial nos rendeu 320 milhões. Só o 4º lugar do Mundial. Eu não tô falando da Recopa. O Ivo tá ressaltando a questão do título, mas o título vem com premiação. Nós vendemos o Arias por míseros 10 milhões de euros parcelados. Isso não pode ser algo encarado com naturalidade. Exatamente. Não pode. O Arias já tá cansado de estar pago. Por que eu tô com pressa de vender meu melhor jogador? E não ficamos com 100%. Ivo. Mas o Arias ia ficar aí satisfeito. Treina separado até ficar satisfeito. Copa do Mundo é logo ali, irmão. Você acha mesmo que ele ia fazer corpo mole? O Fluminense nunca esteve tão confortável para negociar com um jogador como estava com o Arias. E a gente jogou essa chance fora. Parabéns a todos. Aí agora voltando aqui pro Nino... É melhor mudar de assunto que eu me irrito. Não, a gente já vai mudar de assunto, mas voltando aqui pro Nino, a gente vê... A gente vê... Irmão, o projeto vai fazer 3 anos, não é a primeira vez pra tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê agora como que é tratado na negociação de um clube grande, né? No clube grande, como é o Fluminense... Um clube que não tem gratidão. Um clube grande que tem organização, que é um clube profissional, que não é um clube amador, gerido por amigos, é assim que se trabalha. É o exemplo do Zenit, é o exemplo do time do Saint Moreno, né? Enfim, esses exemplos que a gente fica. Vocês querem complementar alguma coisa sobre o Nino? Eu quero complementar rapidamente o que você tá falando, rapidinho, o Elias. Quando a gente chega... Tá puto ele hoje, tá nervoso. Tá nervoso hoje. Tá bufando. Quando o Fluminense... Quando o Mário chega no Fluminense e organiza o Fluminense rapidamente, 22, 23, foram dos melhores anos do Fluminense dos últimos 10, 15, 20 anos, talvez. E aí a gente chega no ápice. Título da Libertadores, esculachando a mulambada, né, no Carioca, e entre outras situações. Ali a gente chega no topo da pirâmide. Só que para chegar no topo da pirâmide é difícil demais. Mas se manter é mais difícil ainda. Então o que deveria ter sido raciocinado? Vou elevar o pensamento, os objetivos do Fluminense de acordo onde o Fluminense está. Hoje o Fluminense reativou novamente o seu nome no mercado internacional. Mas só que a cabeça do Fluminense
os pensamentos do Fluminense, os objetivos do Fluminense não acompanharam. Não cresceram. Então, quando você negocia jogadores a preço que a gente negociava, tanto comprando e vendendo, parcelado, etc., em 22, 23, 21, o mesmo raciocínio está hoje e não era para ser assim. Era para a gente elevar isso. Então, se a gente pegar todo o histórico de contratações, como a gente já fez aqui algumas vezes, a gente vê que a gente, por mais que um ou outro deram certo, a gente pecou muito mais. Exato. Você falou que tá chateado desde a montagem do elenco para esse ano. E eu te falo o seguinte, eu estou chateado com o Fluminense desde a não barca feita no final de 24. E o que mais me deixou puto em 2024 foi que o presidente, depois daquele ano de porcaria que a gente fez, sequer, quando deu sua coletiva no final do ano, pediu desculpa ao torcedor. Então ali eu vi que o torcedor não é respeitado. O torcedor é que move o Fluminense. Então cada torcedor que representa, como já falei diversas vezes, sócio ou não sócio, mas aquele que está lá no Maracanã, tendo que ser obrigado a acreditar. Não, o torcedor tem que acreditar. Então o cara contrata um cara ruim e a culpa é do torcedor porque ele não acredita e não torce. É assim que está se criando uma narrativa, quando de fato não é. Ontem a torcida deu um show na arquibancada, apoiando e aplaudindo mesmo nos erros. Ou seja, a torcida até ajuda. Mas por que reclama da torcida quando ela não tem mais saco pra poder, quando erra, tem que vaiar? É o direito do torcedor. Exato. Então é isso que já me irrita no Fluminense quando eu começo a falar fora de campo. Eu gosto de falar dentro de campo e eu me atenho muito isso. Mas a porcalhada tá tão grande fora de campo que já transbordou pra dentro de campo, meu amigo Elísio. Então é o pensamento do Fluminense que ficou pequeno pro tamanho de onde o Fluminense está hoje. Exatamente, é por aí. Galera, antes da gente mudar aqui de assunto, passar aqui do jogo, vamos dar uma passada aqui nos comentários aqui da galera, né? O Alvimar Júnior, que é membro aqui do canal, ele tá falando que os dirigentes do Zenit, do time americano, os interesses são os próprios clubes, né? E é exatamente isso. Por falar nisso, é importante, ali aqui, acabei de ler uma notícia agora aqui, dizendo que o time desse Santiago Moreno aí, cara, tá acusando o Fluminense de fazer a cabeça do jogador. Aliciamento. O cara em menos de 2 dias de ser especulado, ele já tá no Brasil pra querer... Não, ele tá na Colômbia. Tava na Colômbia, então. Que é um pulo, né? É um pulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Pablo aqui. Pablo, você gosta da possibilidade da chegada do Moreno? Que pergunta é essa? Foi o Jacinto que perguntou, não? Acho que... Não, tô fazendo uma pergunta sincera aqui, cara, é verdade. Rapidinho, vamos ler aqui os comentários, que o papo ficou meio sem graça. Ficou vermelho. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque para pra ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.